Bom dia, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Isso está lá em Efésios capítulo 1, versículo 3. Que Deus continue nos abençoando e nos protegendo de todo mal. Vem hoje, dia 5/3/2025, aonde hoje termina 4 dias de comemoração de festa e obras da carne, aonde a maioria da humanidade se deleita e se entrega aos seus prazeres carnais, né? E não se importa com Deus, né? Vou pedindo desculpa aos irmãos por nunca mais ter postado vídeo no canal, pois eu venho enfrentando muitas dificuldades em todos os sentidos, né? E não tenho tido muito tempo de estudar, de postar, porque isso aqui requer muito estudo para a gente postar uma mensagem, para não sair botando qualquer coisa, não sair expondo qualquer coisa que você acha, você pensa, né? Mas temos a responsabilidade de falar aquilo que Deus deseja ao seu povo. Vamos fazer uma pequena oração. Pai querido e eterno, Deus misericordioso, Santo de Israel. Sei, Pai, que o Senhor é santo em nós também. Nós somos seus santos filhos e que o Senhor habita em nós. Pai querido e eterno, pedimos o teu agir no nosso falar, porque não queremos dizer aquilo que nós achamos, que pensamos, mas aquilo que o Senhor quer para que o teu povo ouça, venha a escutar, venha a praticar e venha a viver aquilo que o Senhor quer para os seus filhos. Pai querido e eterno, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, hoje termina 4 dias de folia e de que o povo estava aí, e hoje, ainda hoje, o povo vai comemorar o final da obra da carne, que em 4 dias as pessoas esqueceram das suas mazelas, das suas dificuldades. E em 4 dias, irmão, eles se alegram, eles comemoram, esquecem do mundo, esquecem das dificuldades das coisas e se entregam aos seus prazeres, às suas carnalidades, né? E que Deus venha nos proteger, que Deus venha nos abençoar, que Deus venha nos livrar de todo esse mal, de todo esse pecado que nos arrodeia, que toma conta da gente, né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, e isso não vem de hoje. Isso existia há muitos anos atrás. Deus ordenou a Noé que ele fizesse uma arca, e ali ele pregou por muitos anos, construindo a arca, e por muitos anos ele pregou aquele povo, dizendo que ia chover, que viria um dilúvio, mas o povo não estava nem aí, né?
O povo não estava nem aí. O povo não quis saber. Também, irmãos, aconteceu, né? Aconteceu nos dias de Eli, que era um sacerdote. Na época Eli era o sacerdote. Também poderia se considerar, como nos dias de hoje, um pastor, um líder religioso. E que ali ele negligenciou os feitos dos seus filhos, né? Que eram filhos de Belial, vivia na iniquidade e fez o que queria. Também, irmão, nos dias de Jesus, também aconteceu. Herodes fazia festa ali e João Batista estava preso no cárcere, e ali a filha da mulher dele, que ele tinha pego a esposa do teu irmão, e ali a filha dela dançou e Herodes gostou, e ali disse que ela podia pedir o que quisesse, que ele dava até a metade do reino, e a palavra dele não podia voltar atrás, de um rei não podia voltar atrás. E ali João Batista tinha pregado que não era lícito Herodes estar com a mulher do teu irmão. E ali aquela mulher com ódio e com raiva e com inveja, pediu a cabeça de João Batista. Disse a filha: peça a cabeça de João Batista numa bandeja. E assim foi feito, irmãos, para com o homem de Deus, o homem que veio preparar o caminho do Senhor, agora estava preso. As pessoas não davam crédito naquilo que João Batista pregava, né? E ali fizeram aquele massacre, aquela terrível coisa. Herodes deu ordem aos soldados, decapitaram João Batista e trouxeram a cabeça dele numa bandeja. Do homem de Deus, né, meu irmão? Os dias de hoje, irmão, quantos homens de Deus não estão aí sofrendo? Como tem muitos aí que se diz ser filhos de Deus, estão negligenciando a obra de Deus, estão fazendo de qualquer jeito, estão que nem os filhos de Eli, né, irmão? Coisas terríveis acontecem nos dias de hoje. Então, irmão, os filhos de Eli era Finéia, Ofni e Finéia. Ó, irmão, a passagem de 1 Samuel, no capítulo 2, do versículo 12 em diante, aqueles meninos, eles deveriam conduzir a casa de Deus diante de Eli, deveriam fazer o trabalho sacerdotal com cuidado, com respeito, com carinho, né? Com obediência. E ali eles negligenciaram. Tinha, irmão, para fazer aqueles trabalhos, aquele sacrifício, existia todo um aparato, ordenância, ritual,
todo um ritual santo, sagrado, né? A começar quando a pessoa chegava lá para sacrificar o seu sacrifício pelos seus pecados, existia todo um ritual, um trabalho. O sacerdote ia pegar aquela oferta, ia examinar aquela oferta que seria entregue ao sacerdote para ele sacrificar o Senhor pelo pecado, pelo voto de que alguém fazia. E ali eles estavam negligenciando, eles estavam fazendo de qualquer jeito, né? Ali eles não tinham mais responsabilidade, né, irmão? Eles não estavam sendo prudentes, eles estavam negligenciando os mandamentos do Senhor, estavam fazendo de qualquer jeito. Ali existia, irmão, um ritual que Deus deu a Moisés, e qualquer sacrifício que ia fazer ao Senhor, precisava o sacerdote fazer tudo conforme Deus tinha falado a Moisés. E ali Eli era um grande homem de Deus. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, os filhos de Eli desprezavam o ofício sacerdotal, fazia de qualquer jeito, não tinha cuidado, rejeitando todo um processo certo de oferecer aquele sacrifício, né? Negligenciar o pecado, irmão, é a convivência, e a convivência com ele traz a consequência terrível, faz a presença e a glória de Deus desaparecer da nossa vida. Faz a presença de Deus fugir da nossa vida. A comunhão com Deus, né? E aqui, irmão, eu gostaria de ler um trecho aqui em 1 Samuel. Vamos olhar aqui, 1 Samuel, capítulo 2. Primeira Samuel, capítulo 2, diz aqui a Bíblia, capítulo 2, versículo 12, diz aqui: era, porém, os filhos de Eli, de Belial, não conhecia o Senhor. Ó, irmão, homens que era destinado ao sacerdócio, a fazer a obra de Deus. Diz a Bíblia aqui que eles eram filhos de Belial, não tinha nada com Deus, ó, irmão. Diga aí, filho do sacerdote. Ó, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, trazendo essa passagem para os dias de hoje. Quantos filhos de pastores aí não está do mesmo jeito de Eli, meu irmão, minha irmã, meus amados? Quantos não estão do mesmo jeito, vivendo uma vida devastada, uma vida na iniquidade, uma vida de pecado, meus amados? Porquanto, 13 aí, porquanto o costume daquele sacerdote com o povo era que,
oferecendo a alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão e enfiava na caldeira ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si, fazia a todo o Israel que ia ali a Siló. Ó irmão, existia todo um ritual de quando se ia fazer o sacrifício ao Senhor. Primeiro era cozido a carne, era assado ou assado na brasa. E depois de assado, era que se dividia as partes. E os filhos de Eli, antes de se assar, antes de se terminar, antes de se cozir, ele metia o garfo e já tirava a parte dele. Primeiro, irmão, tirava a parte do Senhor. Depois a do sacerdote, depois a do povo. E ali os filhos de Eli estavam tirando primeiro para eles. Então, o que sobrava, ele oferecia ao Senhor de qualquer jeito, ó irmão. Irmão, quantos filhos de pastores hoje não estão na situação desses filhos de Eli, que não tem temor de Deus, não tem respeito pelos seus pais, não ajuda a seus pais no ministério, no trabalho, nas igrejas, no seu ministério. Estão aí, irmão, nas orgias, na vida mundana, carregada de pecado, fazendo aquilo que bem acha, aquilo que bem entende, aquilo que bem interessa, aos prazeres carnais, aos prazeres mentais, aonde Paulo alerta o povo de Roma no capítulo 1, aonde diz que Deus entregou as pessoas aos seus próprios sentimentos, né? Lê lá Romanos capítulo 1 e você vai entender, né? Então, irmãos, isso aqui é uma reflexão para nós todos, né, irmão? Não só para os líderes religiosos, mas também para nós. Quantos filhos de pastores aí não andam no adultério, tem 2, 3 mulheres, tem filho com 2, 3 mulheres, e aí, irmão, por causa de um cargo, de um dinheiro, de uma posição, os seus pais não passam a mão por cima do comando de Deus, da liderança de Deus, e por ele, às vezes, ser um pastor de renome, um pastor presidente, ou um pastor de uma grande congregação, ele ali não pune o seu filho, ele pega apenas o seu filho e tira daquela congregação e bota ele para pastorear outra, em outro lugar, em outro canto. E ali aquele homem em pecado vai arrebanhar o povo de Deus, responsável por uma comunidade, pela vida espiritual do povo que se diz ser de Deus. Mas eu pergunto a você, irmão, um homem que diz ser de Deus, como pode, irmão, um homem desse ser de Deus e cometer adultério? E ter 2, 3 esposas e filhos com outras esposas que não seja aquela primeira esposa,
Paulo escrevendo a sua carta e aconselhando o presbitério, ele diz que ao presbítero, seja ou presbítero ou diaconato, seja marido de uma só mulher, que governe bem a sua casa. E aí, irmão, como é que fica essa situação desses homens pego no ato, pego no adultério, trazendo escândalo para a igreja, para a obra de Deus? Como é que fica? Uma reflexão aí para nós, nos dias de hoje, né, irmão? Não cair, não se deixar levar. Ó, irmão, uma consequência dessa é terrível. E aí, irmão, o 15, 2 Samuel 2,15 diz: também antes de queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. Então, irmão, aqui em Israel, essa época, se existia os sacrifícios, quando a pessoa pecava ou quando a pessoa ia adorar o Senhor no lugar santo que ele escolheria, ele trazia o sacrifício, ele trazia o novilho, ele trazia o seu pombo, ele trazia a sua ovelha, o seu bode, né? E ali ele trazia, entregava o sacerdote para fazer o sacrifício. O sacerdote examinava tudo para ver se não tinha defeito. E ali ele matava, degolava, pegava aquele sangue, aspergia no altar, aspergia nas pessoas, aspergia nos umbrais da porta. Existia todo um ritual, irmão. Era separado partes, era lavado, era botado no fogo e tinha todo um ritual. E os filhos de Eli, todo esse ritual, quando era feito, irmão, aí se oferecia a Deus e Deus recebia como cheiro suave, como um sacrifício de prova de arrependimento que aquele pessoal fazia do pecado que cometia. E ali os filhos de Eli estavam negligenciando, fazendo de qualquer jeito. E ali, irmão, o sacerdote Eli, vendo aquela situação, porque eram os filhos dele, estava à frente do cargo, ele não punia os seus filhos. Ele negligenciava, vamos fazer aqui, irmão, olha, tapava os olhos, fazia de conta que não estava sabendo de nada, negligenciando. Então, irmãos, hoje, quantas pessoas, quantos líderes religiosos não está fazendo a obra de Deus errada, não está os seus amigos, companheiros, líderes também, religiosos, pastores, diáconos, presbíteros, pastores renomados, também não estão negligenciando a obra de Deus, fazendo errado,
vendo que o seu líder está fazendo errado, e também por causa dos cargos, eles também não estão sendo coniventes com esses erros. Será que Deus está se agradando disso? Será que Deus está conformado com isso? Será que esses rituais, esses sacrifícios, esses votos que eles estão fazendo, Deus está se agradando? Será que está chegando um cheiro suave no trono de Deus? Ou será que está chegando aqui que nem os filhos de Eli estavam fazendo? O 16 diz aqui: e dizendo-lhe o homem, queime primeiro a gordura de hoje e depois toma para ti, quanto deseja a tua alma. Então ele lhe dizia, não agora hás de dar, e se não por força a tomarei. Então o povo estava trazendo, irmão, sacrifício para ser queimado a Deus. E ali as pessoas que estavam trazendo, estavam vendo que estava sendo feito de qualquer jeito. E ali repreendia os filhos de Eli. E ali ele respondia que primeiro ele tirava para ele. E se o povo não desse, não concordasse em ele fazer aquilo, ele tomava a força. Ó irmão, quantos líderes aí não está à frente de um cargo, não está à frente de uma congregação, não está à frente de uma liderança pela força, pela iniquidade, por barganhar cargos e posições dentro das chamadas igrejas, dentro do sistema religioso. Quantos aí não estão nessa situação? Fazendo tudo errado, de qualquer jeito, né? O 17. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Olha, meus amados irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa. Quantos líderes religiosos não obedecem mais a palavra do Senhor? Ó irmão, lá em Hebreu, a Bíblia está escrita que Deus recebeu um único sacrifício. Hebreu, com um único sacrifício, que foi o sacrifício que Deus recebeu, foi o de Jesus, seu Filho, para santificar o povo. E ele santificou com o seu sangue o pecado do povo. E quantos líderes, lá em Hebreu também, no capítulo 10, vem comentando que na lei os sacerdotes se apresentavam dia após dia a oferecer os mesmos sacrifícios que nunca podia aperfeiçoar as pessoas que ofereciam os seus sacrifícios, porque tendo oferecido um sacrifício para tirar pecado, jamais teria consciência de pecado.
E quantos sacrifícios, irmão, esses líderes religiosos incentivam o povo a fazer seus sacrifícios para tirar o pecado, sendo que Deus, Jesus, já tirou o pecado da humanidade na cruz do Calvário. Foi através de seu sangue. E as pessoas, seus líderes, ensinam os seus subordinados tudo errado. Não aceita a verdade de Cristo, que nem aqui os filhos de Eli estavam fazendo, negligenciando o que seus filhos deveriam fazer correto e não fazia. Quantos líderes religiosos não está fazendo? Ó irmão, em Corinto, as cartas que Paulo escreveu aos Coríntios, diz que o nosso Cordeiro Pascual foi sacrificado por nós. Nosso Cordeiro Pascual foi sacrificado por nós. Irmão, se o Cordeiro foi sacrificado por nós, era porque nós não suportava fazer o sacrifício que ele fez. Então ele sacrificou por nós. Ele fez o sacrifício. E quantas pessoas aí não estão induzidas a fazer o seu sacrifício para se aperfeiçoar do seu pecado, sendo que Jesus já fez o sacrifício para tirar o pecado, para que você seja santo, perfeito, irrepreensível. Isso, a igreja de Cristo está perfeita, que nem diz lá em Efésios, no capítulo 5, versículos 26 e 27. E as pessoas aí estão atrás de fazer seus sacrifícios, anulando de Cristo. Porque quando você faz o sacrifício que Cristo já fez por você, você invalida aquilo que Cristo fez por você e você passa a acreditar nas mentiras que os pastores pregam por aí, dizendo que você tem que fazer o sacrifício para você ser santo, quando lá em Romanos, capítulo 8, do versículo 28 e 29 em diante, vai falar que aquele que ele chamou, aquele que ele escolheu, ele santificou, ele regenerou, ele justificou, ele fez tudo, irmão. O problema é que as pessoas não obedecem a palavra de Deus. E esses líderes, irmão, vão fazendo o que Paulo falou lá em Romanos, no capítulo 10, do versículo 1 ao 4. Lê lá, irmão, que diz que eles, conhecendo a justiça de Deus, não se importaram em trazer o conhecimento, em fazer a justiça de Deus, mas antes rejeitaram e estabelecer a sua própria justiça, o seu próprio entendimento, o seu próprio raciocínio, a sua própria vontade. Diz que eles, conhecendo a justiça de Deus, desprezaram, irmão. Quantos líderes religiosos não faz isso? Quantos pastores, irmão, de hoje não pega e hoje dá um pedaço de pão no local onde se reúne, que eles dizem que é a igreja. Porque a igreja de Deus, irmão, não é parede, não é tijolo. Igrejas são vidas, irmão, que Jesus comprou pelo seu sangue. Está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Paulo falando dos sofrimentos que ele padecia pela igreja, que é por vós, que é o corpo, que é a igreja. E quantos líderes, irmão, não negligencia isso, leva um pedaço de pão e faz uma chamada Santa Ceia e diz que ali é para você ter comunhão com Cristo. Irmão, ter comunhão com Cristo é quando você obedece a palavra. Aí você tem comunhão com Cristo. É quando você faz a vontade de Cristo, aí você tem intimidade, você tem comunhão com Ele, você obedece a Ele.
pão, irmão, não traz comunhão com ninguém, porque a maioria da humanidade todo dia come pão. E se pão trouxesse comunhão com alguém, ninguém pecava, era todo mundo santo. Irmão, Santa Ceia não existe na Bíblia. Existe Páscoa judaica. Isso era Páscoa judaica, era um jantar que se fazia, as famílias se faziam nas casas, para repartir o pão, para mostrar a comunhão que tinha seus familiares. Tá certo, meu irmão? Tem todo um ritual, precisa se estudar a Bíblia, irmão, para entender. Mas as pessoas, irmão, que deveriam hoje pregar a palavra de Deus verdadeiramente, com toda sinceridade, não fazem isso. Por quê, irmão? Porque trazer conhecimento para a igreja liberta. Jesus já dizia lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem liberta, irmão, é a verdade. Que verdade, irmão? Que está aqui, olha, nessa palavra aqui, olha. Mas ela liberta quando você conhecer e praticar. Se você conhece, mas não pratica, ela não liberta. Você fica conhecedor. Os filhos de Eli estavam fazendo aquilo, eles conheciam todo o ritual como fazia. Mas eles não estavam fazendo como mandava as escrituras. Eles estavam fazendo do jeito dele, da vontade dele. E aqui eles tinham comunhão com Deus? Não, disse que eles eram filhos de Belial. E quantos pastores hoje não são filhos de Belial, irmão? Estão do mesmo jeito dos filhos de Eli. Estão na mesma situação dos filhos de Eli. Quantos pais, meus irmãos, quantos pais, quantas mães, nesses 4 dias de carnaval, viu o seu filho, a sua filha sair de casa e voltar dentro de um caixão. E os que voltam, irmão, volta carregado de pecado. Uma vida espiritual morta, está morto em vida. Está lá em Apocalipse, diz que tem nome de que está vivo, mas está morto. Apocalipse 3, 3:11 ou é 3:1, mas está lá em Apocalipse, capítulo 3. Diz que tem nome de que vive, mas está morto. Terrível, irmão. Terrível. Essa é a realidade da humanidade. 18. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18, diz aqui: porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um efode de linho. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena. Que diz? E sua mãe fazia uma túnica pequena. E de 2 anos em ano a trazia quando com seu marido subia perante para oferecer o sacrifício anual. E ali abençoava a Eucana e a sua mulher. E dizia: Senhor, te dê descendência desta mulher pela petição que faz ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho,
e ouvia tudo quanto seus filhos fazia e todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que em bandos se ajuntava à porta da tenda da congregação. Olha aí, irmãos, a prostituição dentro da casa do Senhor. Irmãos, Paulo também traz em 1 de Coríntios, capítulo 5, traz uma advertência à igreja de Corinto, que um rapaz estava possuindo, fazendo relações com a sua madrasta, mulher de seu pai. E ali aquela igreja, irmão, estava negligenciando, a ponto de Paulo repreender eles e dizer que nem no meio dos ímpios este ato era aceito. Irmãos, quantos líderes não está aí na prostituição, não deixou suas esposas mais idosas por outras mais jovens, ou líderes ou membros da igreja que está no primeiro, segundo, terceiro casamento, e a igreja não está nem aí. Muitas vezes porque a pessoa tem um bom dízimo, ou porque a pessoa que é seu líder também se encontra nessa situação, e ali a pessoa mais elevada naquele ministério não toma uma atitude devido de ser um parente, um amigo, um filho, e ali, às vezes, quando é cobrado pelas mídias sociais, ele ali pega aquele filho, ele não disciplina, ele não corrige, ele simplesmente pega o seu filho, tira daquela congregação central, mais elevada, e bota numa outra mais distante, para ele arrebanhar, e ali ele continua recebendo os seus benefícios pastorais, e ali ele continua ministrando a palavra de Deus para o povo, o rebanho, que se chama filhos de Deus. E como é, irmão, que uma igreja dessa cresce espiritualmente, se o pecado é quem domina? Não é a santidade que domina, mas sim o pecado, a convivência com o pecado. Irmãos, a convivência com o pecado, olha, os filhos de Eli fez isso, e Eli negligenciou, Eli encobriu os seus pecados, e ali a arca da aliança foi tomada, foi levada. Ali o pecado tomou de conta, a presença de Deus, o Espírito Santo fugiu de Eli, saiu. E ali, irmão, se manifesta o pecado, trevas. E nos dias de hoje, irmão, quantas igrejas, chamadas igrejas, não está nessa situação? Não está desse jeito. Traz luz ao pecado. Tiago escrevendo diz que o pecado consumado dá luz ao pecado, irmão. E gera morte espiritual. Paulo escrevendo, irmão, também ele diz que as más conversações corrompem os bons costumes.
as maus práticas, irmão. Aquele pecadinho e o pastor não pune, não vai punindo os seus membros, né? Não vai punindo. E ali o pecado toma de conta. E ali quem domina é as trevas, irmão, é a carnalidade. É o homem carnal e não o homem espiritual. Porque Paulo, escrevendo também aos Coríntios, ele diz que o homem carnal, ele não discerne as coisas espirituais, porque o espírito dele é humano, é carnal, então ele não pode discernir as coisas espirituais de Deus. Somente o homem espiritual tem o poder de discernir as coisas espirituais, a santidade de Deus, irmão. Mas quando é entregue a essa idolatria, as coisas ficam terríveis. Olha, irmão, diz aqui, olha, o 22, 1 Samuel 2, 22, olha. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam e todo o Israel, e de como se deitavam com as suas mulheres. Li esse, né? A prostituição, na frente da congregação, que ele se prostituía. E disse-lhe, por que fazei tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Ó, irmão, Eli chegava todos aos ouvidos de Eli, os malefícios que eles faziam, e ele estava ensinando o povo de Deus fazer, andar no mesmo caminho que eles. Quantos pastores não estão nesses filhos de Eli, irmão? Negligenciando, olha, pecando o homem contra homem, os juízes e julgarão, pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Ó, irmão, quantos homens nesse carnaval aí não se transaram aí, homem com homem, mulher com mulher, prostituição, desgosto dos seus pais. Quantas vezes os seus pais não avisaram, não disseram, não falaram, e esse povo anda desse jeito. Paulo alertou aos Romanos no capítulo 1, do versículo 20 em diante. Ó, irmão, pode ler Romanos, mas lê lá do 16 em diante, 16, 17, 18 em diante, que você vai ver a degradação da humanidade, como se nos dias de hoje não está do mesmo jeito. Terrível, viu, irmão? Terrível. Mas essa é a realidade, que a humanidade não está nem aí. Então, Eli estava vendo, né, que esse povo era digno de morte. Deus queria matar esse povo. O Senhor os queria matar, irmão. Matar esse povo, Deus queria. Porque eles desprezavam a ordem de Deus, os mandamentos de Deus. 26. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. Irmão, bom é estar na vontade de Deus, porque você primeiro agrada ao Senhor, depois você agrada aos homens também. Mas aos homens que se agrada é aquele que tem a mente de Cristo. Você não vai agradar todo mundo, eu não vou agradar todo mundo, você não vai agradar todo mundo. Nós, irmão, erramos.
Nós temos N erros. Se Jesus que não errava, se Jesus que era perfeito, as pessoas não se agradou dele, como até hoje não se agrada, imagina uma pessoa que nem eu, irmão, ou que nem você aí, que procura viver numa santidade, erra. Quantas pessoas não acusam, quantas pessoas não dizem, eu não recebo essa mensagem, esse homem não é de Deus. Ó irmão, o que eu estou falando aqui não é de mim, é de Deus. A palavra não é minha, é de Deus. Eu erro, irmão, sou falho. Mas Deus, a palavra aqui não é. A palavra não é. Então aqui, 27, vamos aqui. 1 Samuel 2,27. E veio um homem de Deus a Eli e disse, assim diz o Senhor, não me manifestarei na verdade à casa de teu pai, estando ele ainda no Egito, na casa de Faraó. Ó irmão, o Egito, a casa de Faraó, representa o pecado, as trevas. Deus disse que não se manifestaria a esse povo. Irmão, quantas pessoas não estão nessas orgias, nesses carnaval, e lá eles professam até o nome de Deus. Diz que estão fazendo a vontade de Deus. Aqui a Bíblia diz que Deus não se manifesta. A Bíblia está escrita aqui que Deus não se manifesta no meio desse povo aí. São filhos de Belial. Até diz com a tua boca, com teus lábios, mas o coração, as tuas obras negligencia, nega. E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o efode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Ó irmão, quando ia se oferecer o sacrifício, era tirado uma parte boa, e era dada ao sacerdote, para ele saciar, para ele comer, era dada à sua casa. Deus fazia isso. Mas ali os filhos de Eli estavam negligenciando, estavam tirando primeiro para ele, fazendo de qualquer jeito. E Deus, irmão, Deus já tem dado a espiritualidade que você precisa e necessita. Todos nós, Deus já deu. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante. Agora, precisa, irmão, você entrar no propósito de Deus. Precisa você reconhecer e tomar posse. Todas as bênçãos espirituais, irmão. Tudo espiritual que você necessita, dons de língua, de cura, discernimento, da palavra, sabedoria, de inteligência, de ministrar a palavra, de entendimento, tudo ele já deu, irmão. Está nas pessoas, agora as pessoas não recebem, as pessoas não compreendem, as pessoas não tomam posse. 29. Porque pisaste o meu sacrifício? Porque pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimento que ordenei para a minha morada, e honrai a teus filhos mais do que a mim, para vos envergonhar do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Olha aí, irmão. Eli estava honrando mais os filhos, mais as coisas erradas que ele fazia, de que o temor, de que castigar os seus filhos e aceitar as coisas certas do Senhor. Era o que estava acontecendo nos dias de Eli. E nos dias de hoje, irmão, será que isso aqui, nos dias de hoje, acontece também? Os pastores, os líderes fazendo tudo errado, tudo que Cristo fez, tudo que Cristo aboliu na lei,
ordenança e mandamento que Cristo aboliu, está lá em Colossenses. Ele cravou lá em Israel, no dia que ele morreu, ele cravou na cruz. De lá ninguém podia tirar e os pastores tiraram e hoje estabelece, não aceitando as ordenanças de Deus, o que Deus estabeleceu lá na cruz do Calvário. Eles foram lá, arrancaram, tiraram e botaram no seio da igreja, pregando a lei de Moisés, que não é se é para pregar hoje, as ordenanças, os mandamentos que Jesus aboliu lá na cruz do Calvário. Tudo que Jesus não quer que eles façam, eles fazem nos dias de hoje. Os rituais judaicos, da lei judaica, não é isso que eles fazem. Não é isso que eles pregam hoje. As oferendas, os seus sacrifícios, os seus votos, anulando o que Cristo fez, desonrando a Cristo, pisando no sangue do Filho de Cristo, trazendo Cristo à ressurreição de novo. Está lá em Hebreu. Calcando, pisando o Filho do homem. O sangue que foi derramado pela nova e eterna aliança. É assim que esses homens se encontram. 30. Porquanto diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha falado que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desprezados. Olha aí, irmão. Deus tinha feito uma aliança perpétua à casa de Eli, para honrar. Porém, agora, por causa do pecado, por causa dos feitos dos filhos de Eli, Deus cortou a aliança com esse povo e Deus disse que ia desprezar este povo. Será que não está, é uma mera coincidência o que acontece no sistema religioso de hoje? Não é a mesma coisa que estava acontecendo aqui com os filhos de Eli, na época de Eli, em 1 Samuel? Será uma mera coincidência que tudo isso está acontecendo nos dias de hoje? Os pastores negligenciando, será que Deus habita lá? Eles dizem que Deus habita, mas será que verdadeiramente Deus habita nesse lugar? Habita não, irmão. Habita não, irmão. Porque eles estão pior hoje, os dias de hoje, são pior do que nos dias de Eli. Estão piores, irmão. São piores. Deus disse que desprezaria esse povo, mas Deus disse que honraria quem honrasse ele. 31. 1 Samuel 2,31. Eis que vem dias em que cortarei do teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. Ó, irmão, esse povo é de Deus. As pessoas que consentem, as pessoas que concordam com essas coisas, com esses rituais, com esse sacrifício nojento, imundo, Deus está com eles e... Não, irmão, Deus disse que ia cortar. Que eles não têm parte com Deus. 32. E verás um inimigo, namorada, em lugar de todo o bem que houverá de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias ancião algum na sua casa, na tua casa. Ó, irmão, pode até dizer que é de Deus, mas não é não, viu, irmão? Pode até dizer, mas não é não. Não são de Deus esse povo, irmão. Não são de Deus.
não estão fazendo o propósito de Deus, não está na vontade de Deus. 33. O homem, porém, a quem eu não desarregar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. Olha aí, irmão. Olha aí. Deus ia desarregar. Deus ia sair dele. A santidade de Deus ia sair de lá, irmão. Como saiu. E nos dias de hoje, irmão, a santidade anda nesses lugares, chamado religião. Anda não, irmão. Está longe. O Espírito Santo de Deus está longe dali. Estão tudo morto, irmão. Olha. E isto, 34, e isto te será por sinal, a saber, o que acontecerá a teus 2 filhos, a Ofni e a Finéia, ambos morrerão no mesmo dia. Ó irmão, os filhos de Eli morreu por praticar a iniquidade na casa do Senhor. É triste, né, irmão? E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. Olha aí, irmão. Aqui estava se referindo a Samuel, homem de Deus, homem que ali andava na presença de Deus. Samuel também poderia se referir aqui à semelhança de Davi, né? Um homem segundo o coração de Deus, né? Uma referência também a Jesus Cristo, segundo seu filho, segundo não, primeiro seu filho, Jesus Cristo, que veio e cumpriu toda a lei, né? E será que todo aquele que resta da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por bocado de pão dirá: rogo-te que me admitas algum ministério sacerdotal para que possa comer um pedaço de pão. Ó irmão, não é o que a religião dá ou barganha com seus membros um pedaço de pão para dizer que você tem comunhão com Deus. Não é isso que os líderes religiosos hoje fazem. E às vezes, por um membro chegar na igreja com um carrão, um carro de alto padrão, e ali eles botam no ministério, barganhando por causa de um dízimo, botando na casa do Senhor, dizendo que ali é um escolhido de Deus, um homem sem entendimento, sem ter passado pelo crivo de Deus, sem ter entendimento da palavra de Deus, apenas pega um cargo, manhã depois esse homem passa um óleo na pessoa
e unge ele como pastor, e por ele ter um cargo elevado, por ele ter um bom estudo secular, bota à frente de uma congregação, de um cargo, sem ter princípios de Deus, sem obedecer a Deus, sem entender as coisas de Deus. E como é que esse homem vai arrebanhar o povo de Deus sem entendimento, sem conhecimento? Não é assim que as chamadas religião fazem nos dias de hoje. Uma reflexão para vocês, líderes de igrejas. A mensagem ficou grande, 1h06 já vai, mas eu peço aqui aos irmãos que compartilhem essa mensagem, que dê um joia, dê um like. Ó irmão, isso aqui que eu preguei é a pura verdade que se encontra hoje nas religiões, nas igrejas. Mas o sistema é bruto, irmão. O sistema não aceita a verdade. Quando eu prego uma mensagem dessa, eles dizem que eu sou um desigrejado, dizem que eu sou um afastado, dizem que eu sou um endemoniado, dizem que eu sou um falso profeta, um mentiroso. Mas, irmão, eu tenho a convicção que diante de Deus eu falo a verdade, eu prego a verdade, eu mostro a verdade. Doa a quem doer, a palavra é dura, dolorosa, mas essa é a verdade. Vou aqui deixando a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Peço que compartilhe, dê um joia, dê um like. E peço perdão aos irmãos por nunca mais ter postado um vídeo. Tenho muitas mensagens, irmão. Deus me dá muita coisa. Mas eu tenho dificuldade de mexer na internet. Eu tenho dificuldade de fazer aqui os vídeos, as lives, estudar. Eu não sei como é que entra numa live, né, ao vivo, não sei fazer. Eu não sei como fazer as coisas do canal, gerenciar essas coisas. Não sei nada disso, porque eu não tenho conhecimento. Só sei aqui fazer o videozinho, mal fazer e postar, que o menino me ensinou aqui. Mas eu sou leigo na internet. Mas essa é a verdade. Então deixa a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele continue nos abençoando e nos protegendo. Dê o joia, dê o like, se inscreva, compartilhe. Amém. Glória a Deus.